Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Continuando nossa resolução do IME 2020, venho agora trazer para vocês a questão 9. Questão essa que trabalha um pouquinho de progressão aritmética com análise combinatória. Questão bacana, ele fala o seguinte, diversos modelos de placas de identificação de veículos já foram adotados no Brasil. Considere os seguintes modelos de placas e a descrição de sua composição alfanumérica. O modelo 1 é composto por duas letras seguidas de 3 números. O modelo 2 é composto por duas letras seguidas de 4 números. O modelo 3 já é composto por 3 letras seguidas de 4 números e o modelo 4, 3 letras de um número, uma letra e depois seguidas de 2 números. Considere C1, C2, C3 e C4 a quantidade de combinações alfanuméricas possíveis para os modelos 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Ele pergunta, os números C1, ele fala, os números C1, C2 e C3 e C4 são termos de uma progressão aritmética com infinitos termos com a maior razão possível. Pergunta, a soma dos algarismos da razão dessa progressão é? O que a gente tem que fazer aqui? Primeira coisa, a gente vai contar quantos elementos tem cada um dos modelos, ou seja, utilizando aqui o princípio multiplicativo, o que vai acontecer? Se você pegar aqui o C1, pessoal, o que ele tem? O C1, que é a quantidade de combinações do modelo 1, ele vai ser formado por duas letras, então seria 26 vezes 26, então 26 ao quadrado, então 26 ao quadrado. Depois é seguido de 3 números. Os números são de 0 até 9, então você tem 10 possibilidades. Como são 3 números, seria 10 vezes 10 vezes 10, escrevendo aqui na forma de potência, é a mesma coisa que 10 ao cubo. Essa então é a quantidade de combinações C1. A quantidade de combinações C2, ela pode ser escrita da seguinte maneira, 26 ao quadrado também, porque aqui no caso a gente tem duas letras, e como são 4 algarismos, então você vai ter 10 elevado à quarta, então 10 elevado à quarta. O C3, ele é constituído por 3 letras, então vai ser 26 elevado à terceira, e eu tenho também agora 4 algarismos, então vai ter 10 elevado à quarta. Para finalizar, nós temos 3 letras, um número e uma letra, então vai ser 4 letras de qualquer forma, então vai ser 26 elevado à quarta. Então, na nossa quarta composição aqui, nós vamos ter 26 elevado à quarta e o 10 aqui aparecerá 10 à terceira, porque eu tenho 3 algarismos, então 10 à terceira. Ele disse que esses números fazem parte de uma progressão aritmética, não falou a ordem dela, mas ele está te falando assim, eu preciso determinar a razão. Qual é a ideia, qual é a estratégia interessante que você teria que perceber nesse exercício? Observe que, como o 26 aparece em todos os termos, bastaria você olhar para o menor deles, então no caso 26 ao quadrado. Então 26 ao quadrado está em todos os termos. Depois o que a gente vai ter? Potências de 10. Observe que a menor potência de 10 que aparece é 10 ao cubo. Então é como se eu fizesse o seguinte, eu pego aqui o meu primeiro termo, que no caso 26 ao quadrado vezes 10 à terceira, vou só escrever assim, 26 ao quadrado vezes 10 à terceira. Esse é um termo. Depois eu tenho esse segundo aqui que eu posso escrever 26 ao quadrado vezes 10 à terceira vezes 10. Então aqui, 26 ao quadrado vezes 10 à terceira vezes o 10 para chegar no 10 à quarta. Depois o 26 ao cubo vezes 10 à quarta, eu vou escrever da seguinte maneira, 26 ao quadrado vezes 26 vezes 10 à terceira vezes o 10. E por fim aqui, o nosso último termo, eu vou escrever 26 ao quadrado vezes 26 ao quadrado vezes 10 ao cubo. O que eu percebi aqui? Observe que 26 ao quadrado e 10 ao cubo aparecem em todos. 26 ao quadrado e 10 ao cubo. 26 ao quadrado e 10 ao cubo. O que isso significa? Que se 26 ao quadrado vezes 10 ao cubo está aparecendo em todas, de um termo para o outro só se está mudando a quantidade, ou seja, nada mais é que uma progressão aritmética. Por exemplo, se você pega lá uma progressão aritmética, 2, 4 e 6, o 2 é o primeiro elemento, o 4 é 2 vezes o 2, o 6 é 3 vezes o 2. Então, de uma progressão aritmética, de um termo para o outro, eu só estou multiplicando uma quantidade de razão. Então, por exemplo, uma quantidade de vezes a minha razão. Se você for comparar o primeiro para esse segundo termo aqui, é como se eu tivesse pego essa razão e multiplicado 10 vezes mais. Esse outro aqui é como se eu tivesse multiplicado 26 vezes 10, ou seja, 260 vezes mais. E esse aqui 26 ao quadrado, que dá 676
vezes mais. Então, significa que o termo que está sempre aparecendo aqui é 26 ao quadrado vezes 10 ao cubo. Essa é a minha razão. E aí, se você for pegar aqui, então, a razão como sendo 26 ao quadrado vezes 10 ao cubo, 26 ao quadrado dá 676. Então, você tem 676 vezes 10 ao cubo aqui, que seria acrescentar quantidade de zeros. Então, vai ficar 676, 1, 2, 3 zeros. E ele pede a soma dos algarismos. A soma dos algarismos é bem simples aqui, ó. 6 mais 6 é igual a 12, 12 mais 7, então ó, 6 mais 7 mais 6, então 6 mais 7 aqui, mais 6, o que vai acontecer? E aí os outros vai ser só somado zeros, então isso aqui dá um total de 19, e aí, no caso, a alternativa correta é a alternativa E. Beleza? Então, pessoal, mais um exercício aqui. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Um grande abraço, não se esqueça, se inscreva no canal e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau!